Boa noite, meus amigos, tudo bem? Mais uma notícia, vamos gravar para tentar mostrar para vocês o que vem se comportando o nosso judiciário, certo? O prazo da licença maternidade em caso de internação hospitalar da mãe ou do bebê só tem início após a alta da mãe ou do bebê que ocorrer por último, certo? Essa é uma decisão do nosso STF que, no seu julgamento da ADI 6327, conclusão em 21 de 10 de 2022, decidiu por unanimidade confirmar a medida cautelar que havia sido concedida em 12 de março de 2020 para considerar que o prazo da licença maternidade em caso de internação hospitalar da mãe ou do bebê só tem início após a alta da mãe ou do bebê, que ocorrer por último, certo? Assim, vamos entender o que é esse julgado importantíssimo do STF. Ele quer dizer o quê? O que é a licença maternidade? Que a licença maternidade é um direito do trabalhador previsto no artigo 7º, certo? Do artigo 7º, parágrafo da 18º da Constituição Federal, em que a mãe gestante fica 120 dias em casa com o bebê, com o seu salário mantido nesse período por conta do empregador. Isso eu acredito que todos nós já devemos conhecer. Porém, quando que se inicia o prazo para que esse benefício tenha valor, para que essa regra comece a valer? A partir do parto. No entanto, existe uma regra também que diz o seguinte, que prevê a possibilidade da gestante informar o empregador, mediante o atestado médico, que irá se ausentar do trabalho 28 dias antes do parto, bem como que os 120 dias deverão ser contados de 2 semanas, desde que também haja atestado médico comprovando a necessidade, ou seja, pode ser modificado a data de início do parto. Data de início da licença maternidade. Assim, ela começa a valer em data diferente. Todavia, a Constituição e a CLT nada mencionam sobre o início da licença, certo? Na hipótese de internação hospitalar da mãe ou do bebê, o que era bastante discutido. Diante dessa situação, em 2020, um partido político ajuizou a DI 6327 de inconstitucionalidade para que fosse considerado como marco inicial da licença maternidade a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorreu por último. Em síntese, o partido sustentou que a interpretação literal dos dispositivos legais poderia acabar privando o bebê do convívio materno de seus primeiros meses de vida, além de violar o direito ao trabalho da mãe, que em situações de internação, muitas vezes abre mão do seu trabalho para passar mais tempo com o filho nos seus primeiros meses de vida. Em abril de 2020, por maioria, o plenário do STF recebeu a ADI como ADPF, com fundamento no princípio da fungibilidade, e concedeu liminar, mas restrita aos casos mais graves, certo? Internações que excederem o período de 2 semanas previsto no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e no artigo 93, parágrafo 3º do Regulamento da Previdência Social, permitindo, nesses casos, a prorrogação do benefício e, assim, a contagem do termo inicial do período de 120 dias a partir da alta hospitalar da criança e de sua mãe, que ocorreu por último. E o que o plenário decidiu agora, em outubro de 2022? No julgamento virtual, iniciado em 14 de outubro de 2022, o STF manteve a liminar concedida, decidindo que deve ser considerado como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, ou seja, se a mãe receber alta, mas a criança ficar internada, ou se a criança receber alta, mas a mãe ficar internada, a licença maternidade vai começar a contar a partir do momento em que o último receber alta, certo? Assim, prorroga-se em todo o período o benefício, quando o período de internação exceder a 2 semanas, previsto no artigo 392. No artigo 93, parágrafo 3º do decreto número 3.000. Certo. Os ministros pontuaram que, a respeito da prorrogação da licença nos casos de parto prematuro, está em debate em âmbito legislativo por meio da PEC 181 de 2015. No entanto, há, ao menos por hora,
omissão legislativa que é inconstitucional, uma vez que as crianças ou as suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.